Olá, esta é a leitura do livro Primeiros Socorros para um Casamento Ferido, de Marilyn Phillips. Que o Senhor nos dê entendimento e ilumine os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos entender plenamente o que Ele quer nos ensinar através desta leitura. Vamos lá. Prefácio. Meu marido Michael e eu temos um casamento curado pelo poder de Jesus. Há poucos anos atrás, estávamos a ponto de divorciarmos-nos e Michael estava fazendo planos para casar-se com uma outra pessoa. Os conselheiros matrimoniais não davam esperança. Nosso pastor já se resignara com o fato de que o casamento estava morto. E outros crentes nos aconselhavam a juntar os pedaços e continuar com a vida. Este turbilhão iniciou um tempo de treinamento na minha vida, durante o qual aprendi o verdadeiro poder e firmeza do Senhor. Quando a palavra de Deus faz uma declaração, Deus está preparado para sustentá-la com todo o poder. A palavra não declararia, não o separe o homem, sem o poder de Deus ser capaz de restaurar e curar casamentos. O Espírito Santo guiou-me passo a passo na defesa do nosso casamento e Jesus provou uma vez mais que nada é impossível para Ele. Nosso casamento foi restaurado e curado pelo poder de Deus e pela autoridade de Sua palavra. O propósito deste livro não é dar-lhe um ensino profundo para a cura do seu casamento. Foi projetado, como o título diz, para dar os primeiros passos ao trauma inicial. Você precisará buscar a ajuda de seu pastor e de outros para entrarem em acordo com você. Há também outros grupos de apoio com uma chamada específica de Deus para ajudar-lhe durante este período. Mais informações sobre estes grupos podem ser obtidas pelo chamado 14 3405 8500. Este livro foi escrito para você. Não perca a esperança. Não se canse de fazer o bem. Saiba que Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por nós, Ele almeja fazer por você também. Em Cristo, Marilyn Phillips. Introdução. Há uns poucos anos atrás, olhando para as circunstâncias de nosso casamento e especialmente para o tipo de homem que eu era, ninguém sonharia que algum dia eu estaria escrevendo a introdução de um opúsculo sobre cura de casamentos. Eu estava muito determinado em meu desejo de cair fora de um terrível casamento. Estava muito perturbado com o fato de estar amarrado com a responsabilidade de 2 filhos e um outro a caminho. Estava muito apaixonado, lascívia, por uma outra mulher, melhor amiga de Marilyn, que me compreendia. Estava dirigido pela lascívia do dinheiro, estava enredado com pornografia e bebida. Era totalmente egoísta. Meu próprio eu e meus desejos tornaram-se ídolos para mim. Observação. Veja que tipo de pessoa é descrita em 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa é a descrição do homem que eu era. Mas, louvado seja o Senhor, pois temos um Deus que é um Deus de fé. Louvado seja Deus, pois aqueles que o servem podem ter a sua fé. Podem ver com olhos de fé e não com olhos naturais. Sua visão para mim e para toda a humanidade era tão diferente do que eu era. Foi seu desejo que me tornasse um homem de Deus. O tipo descrito em sua palavra em 1 Timóteo 3, de 2 a 4, fala de um homem sério com Deus, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Além disso, ele quis que Marilyn, que estava em aliança com ele, e eu tivéssemos o tipo de relacionamento que Adão e Eva tiveram antes da queda. Ter aquele tipo de relacionamento descrito em Jeremias 32,
de 38 a 41. Nosso casamento deveria ser de um coração e de um caminho, a fim de sermos abençoados por ele, sermos plantados e frutificarmos neste mundo. Parece que teria sido tão mais fácil para Marilyn ter olhado para as circunstâncias. Parece que teria sido melhor para ela proteger-se cuidando de si própria, mas esse não é o caminho do Senhor. A essência do que ele disse para ela foi que, se ela se entregasse, sem reservas, a ele e a sua palavra, não haveria nada que pudesse impedir que ela recebesse todas as bênçãos da aliança prometida em sua palavra. Ela se entregou a ele e a sua palavra, e não à maneira do mundo de fazer as coisas. Por 3 longos e difíceis anos, em face de muito pouco encorajamento, até mesmo da comunidade cristã, e certamente nenhum de minha parte, ela ficou firme e batalhou pela vontade de Deus em sua vida. Não foi uma batalha fácil. Na realidade, escorregou algumas vezes, mas ela tinha o coração aberto para Deus. Este livro lhe dará uma ideia da batalha que você enfrenta. Porém, maior é o Senhor que está em você do que aquele que está no mundo. A vitória é sua. Ao vencedor, o espólio. E a vitória para Marilyn é ter agora um marido, eu, que estava servindo ao Senhor e crescendo num casamento que está trazendo honra e glória ao Senhor. Esta próxima declaração parecerá estranha vinda de mim, mas entenda-a. Marilyn teve uma luta tremendamente dura, mas valeu a pena. Valeu a pena por mim, valeu a pena pelo nosso casamento. Não permita que o diabo roube, furte e mate o seu casamento. Há um propósito divino para o seu casamento. Deus quer que ele seja uma poderosa ferramenta em suas mãos. Não olhe para trás para ver o que foi. Não olhe para o presente com seu desastre, mas olhe para o coração de Deus e para a visão de que será infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Michael Phillips. PS. Marilyn, te amo e te agradeço por teres permanecido firme pela cura de nosso casamento, apesar de todas as circunstâncias. Capítulo 1. Choque. Quando o Michael informou-me que tinha encontrado uma outra pessoa e queria o divórcio, entrei em choque. Não conseguia pensar, não conseguia sentir, fiquei paralisada. Sabia que as coisas não estavam bem entre nós, mas sempre pensava que de alguma maneira as resolveríamos. Afinal de contas, nós nos amávamos, estávamos casados, as coisas iriam melhorar no futuro. Entretanto, tudo indicava que as coisas nunca iriam melhorar. Ele estava de partida e não queria trabalhar no casamento. Disse-me que não me amava. Quisera. Na época estava grávida de nosso 3º filho e me sentia traída e numa armadilha. Lembro-me de ter sentado na beira da banheira numa noite e ter chorado tanto que pensava que meu corpo iria se partir. Tudo parecia escuro e sem esperança. Michael não queria aconselhamento, não falava, tudo o que queria era gastar tempo com a outra mulher. Sentia-me traída, abandonada e sem valor. Minha autoestima desceu até onde poderia descer. E os amigos diziam para eu sair do caminho e deixar os dois serem felizes juntos, conselho que não me ajudava em nada. Fui ao nosso pastor e ele me disse que não havia nada mais que poderia ser feito. Disse-me que era uma situação triste, mas que eu precisava aceitar o inevitável. Michael finalmente aceitou procurar um conselheiro porque alguém lhe disse que seria melhor na hora do fórum do divórcio se ele tivesse isso registrado. Depois de uma sessão de aconselhamento, o conselheiro recomendou que obtivéssemos o divórcio rapidamente e economizássemos tempo e dinheiro. Disse-nos que já tínhamos avançado demais e não havia mais remédio. Fui a um amigo nosso que sabia estar servindo ao Senhor poderosamente e ele me disse que Deus honraria o divórcio porque o Michael estava em adultério. Disse-me que não sabia de nada que pudesse ser feito para evitar o rompimento do casamento se o Michael não estivesse disposto a cooperar. Finalmente, fui a Jesus. É engraçado como levamos tanto tempo para irmos onde deveríamos ter ido desde o início. Jesus encontrou-me no meio da minha dor e das minhas lágrimas. Confortou-me e amou-me, e então começou a tomar uma posição firme comigo. Mostrou-me plenamente pela sua palavra qual era o seu padrão com respeito ao casamento.
penetrou além das emoções do momento e ensinou-me a verdade. É sobre isso que este livro fala, verdade. Se você deseja simpatia e lágrimas, você as encontrará logo. As pessoas chorarão com você e por você com facilidade. Se você quer justificação para a falta de perdão, você facilmente encontrará isso também. Há muitos outros que foram feridos e se alinharão com você em sua amargura. Se você quer a verdade pura e simples, entretanto, somente a palavra de Deus pode dar isso a você. Pode ser bastante difícil de aceitar no início, mas Jesus prometeu: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Há poder na verdade, há cura na verdade, há restauração na verdade. Entenda isso agora, neste instante. Jesus quer o seu casamento curado. Se você está lendo este livro, suponho que é porque seu casamento esteja em dificuldades. Talvez você também esteja em estado de choque. Você nunca imaginava que isso poderia acontecer com você. Nunca creu que seria possível. Você precisa de ajuda. Primeiramente, para início de conversa, sem rodeios, você necessita de Jesus. Se você pensa que será capaz de ver o seu casamento curado sem o seu poder, está enganado. Sem Jesus, casamentos só podem ser colados de volta. Sempre terão uma falha fundamental, que cederá quando houver pressão. Jesus é o único que pode curar um casamento, de tal forma que no lugar de sua ruptura não haja nem sinal. Na realidade, com Jesus, aquilo que era o ponto mais fraco torna-se o mais forte. Não haverá nenhuma falha remanescente que possa ceder debaixo da pressão. Agora mesmo, Jesus ama você, exatamente como você está. Você não precisa limpar-se para Ele te aceitar. Você não precisa ser bonzinho e ganhar pontos com Ele para se aproximar dele. Ele morreu por você, quando você ainda era um pecador. Ele o conhece melhor do que qualquer outra pessoa e até melhor do que você mesmo. Não pode enganá-lo. Não adianta fingir com Ele. Ele conhece o seu coração. Agora mesmo, você precisa voltar-se para Ele e entregar sua vida a Ele. Somente Ele pode limpá-lo de seus pecados e reorganizar a sua vida. Você não pode fazê-lo sozinho. Se pudesse, você não estaria na bagunça que está agora. Ele é o único que pode arrumar a confusão. Faça esta oração agora mesmo e dê o seu coração a Ele. Senhor Jesus, estou sofrendo. Fui rejeitado e sinto-me sem valor nenhum. Tentei mudar por mim mesmo, mas não consigo. Estou cansado de dar desculpas, cansado de tentar. Reconheço que sou um pecador. Não posso purificar a mim mesmo e não consigo consertar a minha vida por mim mesmo. Entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Recebo-Te como meu Senhor e Salvador. Aceito a purificação de meus pecados pelo Teu sangue. Deixo o Senhor tomar o controle de minha vida agora mesmo. Ajuda-me, Senhor, conforta-me, ensina-me. Necessito do Senhor como nunca necessitei antes. Sou Teu filho, Pai. Se você fez esta oração de coração, você nasceu de novo pelo Espírito de Deus. Isto significa que a velha natureza, aquela com a qual você nasceu, acabou de morrer. Você agora recebeu uma nova natureza. A natureza de Deus, da qual você vai depender para a cura de seu casamento. Você não pode consegui-lo pela sua própria energia. Você precisa fazê-lo pelo seu poder. Deus escreveu uma carta de amor muito especial para seus filhos. Ela contém instruções para cada aspecto da vida nesta terra, para cada situação. Em sua carta de amor, Deus expressou sua vontade para você e deu instruções em como alcançá-la. Sua carta de amor é a Bíblia. No passado, você pode ter tentado ler a Bíblia e tudo parecia grego para você. Isso porque você estava lendo a correspondência endereçada a uma outra pessoa. Agora você é filho de Deus e a carta foi escrita para você. Agora vai entender o que ele está dizendo, porque o seu Espírito habita dentro de você e o ensinará todas as coisas. Se você acabou de receber a Cristo, há muita coisa que precisa aprender, mas não fique confuso. Deus sabe que você é novo nisso. Ele o guiará gentilmente.
Mesmo que já tenha conhecido o Senhor por algum tempo, você ainda tem algum trabalho à sua frente. Estará numa verdadeira batalha pelo seu lar e por sua família. Isto significa trabalho. Não é uma coisa passiva, mas algo bem ativo. Você vai aprender o que significa ser um soldado no exército do Senhor. Este é um combate corpo a corpo, porém, louvado seja o Senhor. Ele equipou seus filhos para a luta. Você precisa perceber que seu inimigo Satanás e suas forças desejam destruir o seu lar. Estão usando circunstâncias e pessoas. É importante saber: as pessoas não são seus inimigos. As circunstâncias não são o problema. Não dê ultimatos. Satanás aproveita-se das circunstâncias. Não use as suas ferramentas para tentar ganhar uma vitória. Se você fizer exigências baseadas em circunstâncias, ele vai manipular as circunstâncias para assegurar que você tenha a chance de cumprir a sua ameaça. Por exemplo, se você disser: se você não parar de fazer isso, vou te abandonar. Ele vai manipular as circunstâncias para ter certeza de que você vai cumprir a sua ameaça. Ultimatos apenas ajustam circunstâncias para forçá-lo a resultados impiedosos. Há muitas pessoas divorciadas hoje que nunca realmente pretenderam se divorciar, mas foram enredados em um beco sem saída pelas palavras de suas bocas. Satanás luta sujo. Ele sabe o que mais vai feri-lo e está usando essas coisas para magoá-lo. Aquele a quem você ama mais, o seu cônjuge, está fazendo e dizendo coisas terríveis agora mesmo. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Lembre-se disso. O seu cônjuge está sendo usado pelo inimigo para destruir o seu lar. Não interessa se seu cônjuge é um cristão e tem 20 versículos da Bíblia para explicar o que ele ou ela está fazendo. Não é a vontade de Deus que seu casamento termine. Não ligue para o que as pessoas estão dizendo. O que Deus está dizendo? O que a Bíblia diz? Não dê atenção para o que as pessoas estão fazendo. O que Deus está fazendo? O que a Bíblia diz para você fazer? O seu lar está debaixo do ataque do inimigo. Se você vai sobreviver ao ataque, você precisa saber o que está acontecendo e como combatê-lo. O próximo capítulo vai ajudá-lo. Senhor Jesus, sei que o nosso lar está debaixo do ataque do inimigo. Necessito de tua ajuda. Não sei como lutar. Não sei o que fazer. Entrego esta batalha para o Senhor. Ensina-me, ajuda-me. Confio que o Senhor vai fazê-lo. Amém. Capítulo 2. Diagnóstico. Por que tudo isso está acontecendo? Por que você? Por que seu casamento? O que você fez ou não fez para causar isso? Para entender essa crise em seu lar, você necessita entender alguns princípios básicos da palavra de Deus, a Bíblia. Quando Deus primeiramente criou o homem e a mulher, Ele os uniu em casamento, num relacionamento de aliança. Para entender o casamento como Deus o vê, precisamos entender a aliança como Deus a vê. Uma aliança é um pacto ou acordo entre duas pessoas e faz com que estas fiquem amarradas em um relacionamento profundo e duradouro. Realmente significa que não são mais duas vidas separadas, mas agora compartilham uma vida juntos. Na Bíblia, vemos que Deus fez alianças com várias pessoas. Uma das mais notáveis é aquela que ele fez com Abraão, estabelecendo a nação judaica. Gênesis 12, de 1 a 3. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador são parceiros na nova aliança com Deus. Hebreus 8, de 6 a 13. O amor de aliança é forte. Diz: dou a minha vida por você. 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Através das Escrituras, vemos que Deus permaneceu fiel às suas promessas de aliança, mesmo quando o homem, seu parceiro na aliança, falhou em guardar o seu lado do trato. O amor de aliança é fiel, a despeito do que o outro parceiro esteja fazendo. A razão para isso é que cada aliança contém dentro de si promessas e termos ou condições. Quando as pessoas entram em aliança, elas prometem certas coisas uma à outra e declaram as condições sob as quais elas manterão suas promessas.
Se um parceiro de aliança é infiel às suas promessas, isso não força o outro a sê-lo também. Através de todo o Velho Testamento, vemos Deus, o fiel parceiro de aliança, chamando Israel, o parceiro infiel da aliança. A infidelidade de Israel não mudou o coração de Deus com relação a ela. Ele continua sustentando-a, amando-a e chamando-a de volta para ele, até este dia. A Bíblia trata o casamento como um relacionamento de aliança, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias 2,14. Quando você casou-se, entrou em uma aliança. Como parte da cerimônia, você e seu cônjuge fizeram certas promessas um ao outro. As palavras diferem de cerimônia para cerimônia, mas elas geralmente incluem algo assim: amar, honrar, apreciar, obedecer. E sua cerimônia incluiu certos termos, por exemplo, para o bem ou para o mal, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. E as promessas e termos provavelmente foram concluídas com as palavras até que a morte nos separe. Chamamos a isso de votos de casamento. A Bíblia tem algo a dizer sobre votos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Eclesiastes 5, de 4 a 5. A maioria de nós não sabia nada disso quando se casou. Estávamos tão nervosos que não percebemos o que estávamos dizendo, mas Deus estava ouvindo. Lembro-me de que logo depois de nosso casamento ter sido curado, uma amiga cumprimentava-me pelo belo trabalho que tinha feito em ficar firme pela cura de nosso casamento. Enquanto a ouvia, comecei a pensar quão maravilhosa eu era e tudo o que eu sofrera. Decidi que Deus devia estar bem orgulhoso de me ter em seu time. Afinal de contas, pensava, quantas outras teriam sido tão fiéis à sua palavra? No caminho de volta para minha casa, o Senhor me falou ao coração suavemente e disse: o que você fez ao permanecer firme em seu casamento, que você não havia prometido fazê-lo nos dias das tuas bodas? De repente percebi que Deus estava prestando atenção ao dia do nosso casamento, muito antes mesmo que nós o tivéssemos conhecido, e tinha anotado o que havíamos dito. Quando aquela parte na tristeza chegou, ele foi fiel em seu compromisso com o nosso casamento, e ele esperava que nós o fôssemos também. Parece tão fora do normal, nesta época de casamento instantâneo e divórcio instantâneo, ficar firme a favor do casamento. Mas de acordo com o padrão de Deus, não é fora do normal de forma alguma, é a norma esperada. No capítulo anterior mencionei que não pudemos encontrar nenhum encorajamento à cura de nosso casamento através de nosso pastor ou de conselheiros. Mesmo o nosso amigo, que era nascido de novo, cheio do Espírito e que servia ao Senhor poderosamente, cria que Deus havia declarado o casamento morto por causa do adultério. No entanto, Deus tinha um padrão diferente. Quando retornei para casa, depois de ter recebido aquele conselho final, comecei a preparar-me para o divórcio que parecia inevitável. Meu amor humano pelo meu marido havia morrido, depois dos constantes ferimentos que havia recebido. Imaginei que Deus sabia que este casamento estava para lá de morto e que ele iria me trazer um novo marido. Era melhor entrar na correnteza e acabar com tudo de uma vez. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, no entanto, Ele vem habitar dentro de nós e fala aos nossos corações de acordo com a sua palavra. Nunca ouvi uma voz audível de Deus, mas não tenho dificuldade em saber quando Ele está falando comigo de dentro. Naquele dia, Ele levou-me a uma escritura, a qual não me lembro de ter lido antes. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Fiquei atordoada enquanto olhava para aquela escritura. Não podia crer que Deus estivesse sendo tão duro acerca deste assunto. Imediatamente, voltei-me para as escrituras que me tinham sido dadas pelo nosso amigo como uma saída para o divórcio e o novo casamento. Mostrei-as ao Senhor
e perguntei-lhe o que achava delas. Gentilmente, ele me levou de volta a 1 Coríntios 7, de 10 a 11 e me fez ler novamente. Vagarosamente comecei a perceber que Deus não estava brincando. Este negócio era para valer. Ele tinha feito as regras e ele agora as estava reafirmando. Senti-me um pouco chateada porque parecia que ele não tinha as mesmas regras para todos. Perguntei-lhe acerca de tantos outros cristãos que conhecia que tinham se divorciado e casado novamente. E eles? Novamente, ele nada comentou, mas gentilmente levou-me a 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Disse-me, este é o meu padrão. Você tem uma escolha. E eu a sustentarei, seja qual for a sua escolha. Se você escolher permanecer sozinha, serei o seu marido. Cuidarei de seus filhos como o pai deles. Você nunca terá falta de nada, nem eles terão. Providenciarei para você o que nenhum marido terreno providenciaria. Se você escolher reconciliar-se, entretanto, eu a levarei à vitória. Imediatamente pensei nas Escrituras. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Isaías 54, de 4 a 6. E Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Salmo 68, 5. Sabia que ele estava falando sério. A escolha não demorou. Não queria permanecer solteira, tinha 2 filhos e um terceiro a caminho. Queria um lar com um marido e pai. Queria nosso casamento. Disse ao Senhor, quero reconciliar-me, Senhor, mas não sei como, não consigo encontrar nem mesmo alguém que me diga que isso é possível. Digo que é possível, foi sua única resposta. Eu ensinarei como. O seu casamento é um relacionamento de aliança. É o reflexo terreno do amor e da aliança eterna de Deus. Satanás odeia a unidade e o poder da aliança e está procurando destruir todos os casamentos que puder. João 10, 10. O que você tenha feito ou não tenha feito pode ter contribuído para a queda de seu casamento, mas não é a causa da queda. O seu casamento foi colocado como alvo de destruição por Satanás e suas forças. As circunstâncias que você enfrenta são apenas seus meios de batalha. O nome de Jesus é ainda o nome acima de todos os nomes. Qual é o nome das circunstâncias que você enfrenta hoje? Adultério, alcoolismo, homossexualismo, incesto, seja qual for o seu nome. Esse nome está debaixo do nome de Jesus. E as Escrituras dizem que tudo precisa dobrar-se diante do nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. A principal tática do diabo é tentar convencer você de que esta dificuldade é grande demais para Deus. É uma mentira. Você está em aliança com Deus através do sangue de Jesus e você está permanecendo firme a favor de um relacionamento de aliança ordenado por Deus? E se Deus não o quer curado? Talvez nunca tenha sido um caso de o Deus ajuntou não separe o homem. Se Deus fosse a favor deste casamento, estaria tão mal assim? Apenas lembre-se disso. Deus é o originador do casamento e não o diabo. Quando um casal escolhe casar-se, eles escolhem o plano de Deus. Desde o momento em que se casam, Deus está comprometido a trabalhar com eles para tornar o plano bem-sucedido. O que Deus ajuntou não apenas se refere àqueles aos quais ele disse para se casarem. Esse é o melhor caminho, está bem no centro da vontade de Deus. Porém, poucos o procuram com diligência a respeito da escolha do cônjuge. Muitos casais, nós mesmos nos incluímos nesse grupo, casamos em lascívia.
e Deus não tinha nada a ver com isso. Isso não muda o seu compromisso de amor, de aliança e fidelidade. Todavia, é a vontade de Deus para todos os indivíduos estarem em aliança com Ele e para todos os casamentos serem baseados nele. Quando estas condições não são assim, Ele está 100% a favor do casal e pelo casamento. Terminar um casamento dizendo que Deus não estava nele é tão errado como abortar uma gravidez porque a criança não foi planejada. Uma vez que você esteja em relacionamento de aliança, permita que Deus o ensine como trazê-lo até a plenitude nele. Deus é fiel para aqueles que estão em aliança com Ele, mesmo quando nós falhamos com Ele. Seu desejo para nós é que aprendamos a ser fiéis, mesmo quando nosso cônjuge falhar. Senhor Jesus, ensina-nos o que a aliança significa. Ensina-me a permanecer forte e fiel à minha palavra, mesmo quando meu cônjuge não for. Quero conhecer o teu coração com relação à aliança. Quero ver o nosso casamento como o Senhor o vê. O meu próprio amor está tão ferido neste instante, Senhor Jesus. Não posso fazê-lo sozinho. Não me sinto muito amável ou generoso agora. Por favor, ajuda-me, Senhor. Descansarei em Ti. Amém. Capítulo 3. Dor. Você está sofrendo tanto agora que nem sabe se jamais vai parar de sofrer. Eu sei, senti essa dor. Deixe-me assegurar-lhe que a dor vai parar. Quando Jesus cura, Ele faz um trabalho completo. Um dia, quando estava clamando a Deus no meio de minha dor, Jesus levou-me através das Escrituras ao jardim do Getsêmani. Marcos 14, de 32 a 42. Pela primeira vez vi a dor que ele havia sentido ali. Naquele momento, quando ele tão desesperadamente necessitava do amor e do conforto de um ser humano, seus apóstolos não conseguiam ficar acordados. Não entendiam sua dor. Tinham tido uma grande ceia. Era tarde, queriam dormir. Não lhe parece que ninguém sabe como você se sente agora? Jesus sabe. Ele sentiu a sua solidão, sua rejeição e sua dor. Ele carregou-a dentro de si mesmo para que você não tivesse de fazê-lo. Ele estava em tal agonia que seu suor caía no chão como gotas de sangue. Ele ficou sem conforto para que você pudesse ser confortado. Deixe que Ele o conforte agora. Salmo 144, versículo 2 diz que o Senhor é minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo e aquele em quem confio. Agora, volte-se para Ele. Deixe que Ele seja seu refúgio, sua fortaleza, seu escudo. Ele ama tanto você. Somente Ele pode entender a dor que você está sentindo. Deixe que Ele o conforte. Jesus mostrou-me algo mais que lhe aconteceu naquele jardim. Ele foi traído por alguém que ele amava muito e foi traído em nome do amor com um beijo. Mateus 26, de 47 a 50. Aquele que você tanto ama traiu-o também. Jesus sabe como você se sente. Ele experimentou a humilhação e a vergonha. Ele mesmo já carregou tudo isso, para que você não tenha que fazê-lo. Quando ele foi para a cruz, não somente tomou o seu pecado com ele, mas também tomou a sua dor, humilhação, vergonha e traição. Hebreus 12, de 2 a 3 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quando o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever essas palavras, ele tinha você em mente. Ele sabia, então, quanta dor você iria sentir hoje. Sabia da vergonha de rejeição que você sentiria. Ele quer que você olhe para Jesus. E por isso que tais palavras foram escritas, a fim de que você possa saber o que fazer quando essa hora vier em sua vida. Antes mesmo que você possa tentar permanecer firme pela cura de seu casamento, você precisa permitir que Jesus conforte e comece a curar você. Comece lendo os Salmos. Davi conhecia a dor e a rejeição.
Ele também sabia de onde vinha a sua ajuda. Leia como ele clamou ao Senhor e depois como ele louvou ao seu nome, mesmo no meio das dificuldades. O louvor é um meio muito eficaz de cura. Você não pode louvar ao Senhor com todo o seu coração e continuar ferido. No início será realmente um sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Você não sentirá desejo de fazê-lo, porém, uma vez que você se discipline a começar, descobrirá que você caminha para dentro da presença do Senhor e a sua cura se inicia. Ficar na presença de Jesus é a chave para a cura. Louve-o por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Tire os seus olhos dos seus problemas e circunstâncias e coloque-os em Jesus. Conheça-o como você nunca o conheceu antes. Comece a perceber isso como um tempo especial em sua vida, no qual você pode se aproximar cada vez mais dele. Uma das coisas que aconteceu durante a minha batalha pelo meu marido e pelo nosso casamento foi que comecei a conhecer Jesus de tal modo que possivelmente nunca o teria conhecido se não tivesse sido forçada pelas circunstâncias a depender dele totalmente. Cheguei a conhecer seu imenso amor por mim, sua firmeza, seu coração imutável. Ele se tornou a minha rocha no meio da tormenta. Ninguém pode jamais tirar de mim o relacionamento de amor que desenvolvemos durante aqueles períodos de tribulação. Conheço Jesus hoje em tal profundidade, em tempo de paz, porque aprendi a conhecê-lo em uma época de dificuldade. Chegue perto de Jesus. Prossiga em conhecê-lo como você nunca o fez antes. Veja esta época como uma oportunidade e não um problema. Permita que Jesus conforte e cure você. Ele já levou as suas dores dentro de si quando ele foi à cruz por você. Não precisa carregá-la agora. Entregue-se e permita-lhe ressuscitar você com seu poder de cura. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram repudiada, dizendo, em Sião, já ninguém pergunta por ela. Jeremias 30:17. Louve ao Senhor, por quem Ele é, e pelo que tem feito. Sacrifique louvor a Ele no meio de suas dores, e a cura começará dentro de você. Gaste tempo lendo a Bíblia e peça que Jesus fale a você através de sua palavra. Os salmos são um bom lugar para começar. Veja como Davi regozijava-se no Senhor e encontrava conforto nele no meio de fortes tribulações. Jesus, o Senhor sabe que estou sofrendo, o Senhor mesmo sentiu esta dor dentro de si mesmo. O Senhor conhece a dor de rejeição, a vergonha e a humilhação. O Senhor as levou na cruz por mim e agora as entrego a ti. Louvo-te, Senhor, louvo o teu nome. Gastarei tempo com o Senhor na tua palavra. Conforta-me e cura-me, Jesus. Amém. Capítulo 4. Pressão. Você está engajado em um terrível conflito. Até agora você cria que o conflito era entre você e seu cônjuge. Não é não. É um conflito entre dois reinos. O reino de Satanás está guerreando contra o reino de Deus pelo seu cônjuge e pelo seu casamento. Deus tem planos para o seu cônjuge. Ele tem planos para o seu casamento. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. O seu inimigo, o diabo, também tem planos para o seu cônjuge. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. É o desejo de Deus que o seu cônjuge volte-se totalmente para ele e que o seu casamento seja restaurado e curado. É o desejo do diabo que o seu cônjuge perca-se eternamente e que o seu casamento seja destruído. O conflito é isso aí. As circunstâncias referentes ao seu cônjuge e à sua situação matrimonial são apenas os meios particulares da guerra que o seu inimigo escolheu para empregar em seu caso. Ele conhece as fraquezas de cada um. Ele sabe o que vai ferir mais profundo. O diabo não joga limpo. Ele o chuta quando você está caído. Ele o fere mais violentamente quando você está mais enfraquecido. Porém, ele está limitado em seus meios de guerra.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O diabo está limitado em suas armas. Ele somente pode vir sobre você com armas carnais, coisas que são comuns aos homens. Ele não pode usar meios sobrenaturais para guerrear contra você. Deus prometeu a você livramento para cada ataque do inimigo. A Escritura, entretanto, tem grandes promessas para você com relação às suas armas, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Deus providenciou para você armas que são sobrenaturais e poderosas para lutar contra o diabo. A chave é ficar no Espírito e lutar na batalha totalmente no Espírito. O diabo é o mestre da carne. Ele conhece sua carne melhor do que você mesmo. Se você ficar na carne, ele ganhará todas as vezes. Se você ficar no Espírito, você ganhará todas as vezes. O que quer dizer ficar no Espírito? Bem, o seu cônjuge está dizendo e fazendo muitas coisas ruins agora mesmo. Você necessita lembrar constantemente que a sua batalha não é contra seu cônjuge. Leia Efésios 6:12. Você não está lutando contra carne e sangue. O seu cônjuge não é seu inimigo. Satanás, sim. Deste modo, ficar no Espírito quer dizer que quando você vir ou ouvir o seu cônjuge dizer ou fazer coisas impiedosas, você não reage com sua carne. Vociferar, gritar, discutir e ameaçar são todos meios carnais de tratar o problema. Reconheça agora mesmo que você está lutando contra o reino do inferno pelo seu cônjuge e seu casamento. Permanecer no Espírito significa que vocês farão guerra espiritual contra o verdadeiro inimigo, o diabo, e que vocês não lutarão na carne contra seu cônjuge. Pense no seu cônjuge como um refém ou um prisioneiro de guerra no acampamento do inimigo. A sua guerra espiritual vai ser o meio de trazer liberdade para o seu cônjuge. As circunstâncias são as armas principais do inimigo. Um dos seus truques principais é desviar os seus olhos para as circunstâncias e tirá-los de Jesus. O que você está enfrentando hoje? O seu cônjuge está pedindo divórcio? O seu cônjuge está na cadeia? Você está sendo ameaçado com uma batalha de custódia? Seja o que for que você estiver enfrentando, é uma circunstância. Não deixe que ela o controle. Ao contrário, comece a virar a maré contra ela, lutando contra o verdadeiro inimigo em oração. Agora, este tipo de batalha vai precisar de percepção espiritual e discernimento. Não significa dizer, querido Deus, por favor abençoe nosso casamento, obrigada, amém. Significa identificar os espíritos demoníacos em operação e tomar as armas espirituais contra eles em nome de Jesus. E uma batalha ativa não é ficar sentado passivamente e esperar. Não é o propósito deste livro ensinar você as profundidades da batalha espiritual na qual você terá que lutar. Há muitos livros excelentes nas livrarias cristãs que lhe ensinarão o que você precisa saber. Também você pode pedir ao seu pastor para lhe recomendar alguns. É o propósito deste livro, entretanto, equipar você para a batalha que está à sua frente. Um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Atos 1, de 4 a 5. Ele lhes prometeu poder que viria sobre eles quando isso acontecesse. Atos 1, 8. Aqueles a quem ele se dirigia já tinham nascido de novo quando ele viera para eles depois de sua morte e ressurreição. João 20, 22. Era óbvio, baseado no que está registrado no primeiro capítulo de Atos, entretanto, que Jesus estava lhes dizendo que havia uma outra experiência disponível para eles. Leia Atos capítulos 1 e 2.
Você percebe a tremenda transformação das pessoas? Aqueles que tinham estado tão temerosos e até tinham negado conhecer Jesus, de repente tornaram-se audazes e proclamaram o Evangelho sem temor. À medida que o Espírito Santo veio sobre eles em poder e força, ele confirmou sua presença ao dar-lhes novas línguas para cada um que o recebera. Romanos 8:26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando não sabemos como orar, o Espírito Santo sabe como orar à perfeita vontade de Deus através de nós. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14. Durante este tempo de tribulação em sua vida, você precisa ser capaz de orar com sua mente sendo infrutífera. Haverá muitas circunstâncias confundindo você, haverá muitas pessoas lhe dando conselhos. Você precisa saber em cada situação o que Deus está dizendo. A única maneira de você poder fazer isso é o Espírito Santo orar a perfeita vontade de Deus para você e sua família em cada situação. Quando você ler o livro de Atos, verá que o batismo ou enchimento do Espírito Santo aconteceu várias vezes. Não foi uma única experiência na história da igreja, nem foi reservado por Deus para apenas alguns poucos escolhidos. O mesmo poder que estava disponível a eles está disponível a você agora. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Lucas 11, de 11 a 13. Se você deseja que o Espírito Santo venha sobre você em poder e força, faça agora mesmo esta oração. Jesus, eu te recebi como meu Senhor e Salvador. Renuncio a todas as obras do inimigo que possam ter sido parte de minha vida. Peço-te que me batize no Espírito Santo. Espere no Senhor quando você fizer esta oração. Permita que o Espírito Santo o encha até superabundar. Logo, novas palavras começarão a formar-se dentro de você. Lembre-se, elas virão do seu espírito e não de seu cérebro. Não tente entendê-las ou analisá-las, apenas abra sua boca e comece a louvar ao Senhor. Permita que a nova língua que Ele lhe deu comece a fluir em louvor. Você está totalmente em controle desta nova língua. Você pode começar a orar nela quando você desejar e parar quando você desejar. Não é algo incontrolável que vem sobre você. Você tem o mesmo controle sobre ela como o que tem sobre a língua nativa que você fala. A diferença com esta nova língua é que ela é uma língua particular entre você e Deus. Você pode cantar também em sua língua nova. Pegue uma canção que você realmente gosta e comece a cantá-la em sua nova língua. Você não entenderá o que você está dizendo, mas Deus entenderá. Cante para Ele, louve-o, ore para Ele. Quanto mais você usar a língua que Ele lhe deu, mais fluente você se tornará. Não se preocupe se a princípio você somente tenha uma palavra ou duas. Quanto mais você usá-la, mais palavras serão acrescentadas. Você descobrirá que várias coisas aconteceram desde que foi cheio com o Espírito. As Escrituras terão uma nova profundidade para você. Você descobrirá que terá um maior desejo de louvar e adorar ao Senhor. Começará a desenvolver um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Ele é o seu professor, João 14:26, e o seu confortador, João 16:7. Ele sempre exalta o Senhor Jesus e ele lhe ensinará como exaltá-lo em sua vida. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ao dizer em sua nova língua de oração, em línguas, ele lhe dirigirá na vontade de Deus em todos os aspectos de sua vida. Senhor Jesus, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por esta nova profundidade em meu andar com o Senhor. Ajuda-me a lembrar diariamente que minha batalha não é contra a carne e o sangue. Ajuda-me a não reagir contra as circunstâncias, sejam elas boas ou más, mas a manter os meus olhos em Ti. Espírito Santo,
Ensina-me e aconselha-me, conforta-me. Sei que o Senhor está orando a perfeita vontade de Deus através de mim, quando oro na nova língua que recebi. Ajuda-me a discernir tua vontade em cada área de minha vida. Ensina-me a fazer a batalha espiritual contra o inimigo verdadeiro, o diabo. Amém. Capítulo 5. Visão embaçada. Agora que você já sabe quem é o seu verdadeiro inimigo, é hora de aprender a amar o seu cônjuge incondicionalmente. Isso significa que é hora de aprender a amar o seu cônjuge como Deus o ama, com amor ágape e não com o frágil amor humano. Romanos 2,4 diz que é pela bondade de Deus que Ele nos conduz ao arrependimento. Deus nos conduz ao seu reino pelo amor. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8. O seu cônjuge precisa conhecer o amor incondicional de Deus. Não importa o que seu cônjuge esteja fazendo, o amor de Deus não muda. Se você é virtuoso aos seus próprios olhos e crítico com relação ao seu cônjuge, você dá a impressão que o Deus que você representa é assim também. Esse tipo de orgulho espiritual não levará ninguém para o reino de Deus. O seu pecado de autojustiça não é menor aos olhos de Deus do que o grande pecado de seu cônjuge. Deus não vê pecado grande ou pequeno. Pecado é pecado para Deus. Tenho ouvido pessoas dizerem o quanto estão orando para que seus cônjuges se convertam e para que seus casamentos sejam curados e depois tenho observado-os tratarem seus cônjuges como lixo. Essa não é a forma como Deus os vê, e Ele não honrará o seu tratamento de seu cônjuge dessa forma. Se você estiver fazendo assim com o seu cônjuge, precisa arrepender-se. Você precisa decidir perdoar o seu cônjuge. Provavelmente você não sinta nenhuma vontade nessa direção agora. Provavelmente você não terá nenhuma vontade por algum tempo. É o que Deus deseja que você faça, entretanto, e é a sua vontade para você. Mateus 6, de 14 a 15. Alinhe a sua vontade com a dele e tome a decisão de perdoar o seu cônjuge. Entregue a dor para o Senhor e permita-lhe começar a mudar o seu coração. Os sentimentos seguirão este passo de fé. Não deixe que eles o guiem. Comece a ver o seu cônjuge como Deus o vê. Deus tem um plano para cada um de nós, uma visão de fé que Ele mantém em seu coração, esperando alguém na terra concordar com Ele para a sua realização. Quando Abraão se dispôs a tomar a palavra de Deus com relação ao seu filho e crer juntamente com Deus, a promessa realizou-se. A promessa de Deus materializou-se no filho de Abraão, Isaque. Deus tem um plano para seu cônjuge. Deus vê o seu cônjuge através de olhos sobrenaturais. E Ele quer que você veja o seu cônjuge da mesma maneira. Deus quer que a sua visão sobrenatural seja perfeita. Até agora, você tem visto como o seu cônjuge é e você tem aceitado isso como a realidade da situação. Não tem sido difícil ver que seu cônjuge e seu casamento não são o que deveriam ser. Você também pode estar vendo você mesmo numa luz bastante negativa. Talvez você esteja repassando na sua mente os erros que você cometeu, coisas que você fez ou disse que você gostaria de mudar agora. Você precisa começar a ver você mesmo, seu cônjuge e seu casamento como Deus os vê. Quando estive tomando uma posição a favor da cura de nosso casamento, eu estava muito bem enquanto o Michael estava fora de casa. Eu lia a Bíblia, orava no Espírito, louvava o Senhor e fazia batalha espiritual. Tomava a decisão de que na próxima vez que encontrasse o Michael, eu lhe demonstraria amor incondicional de Deus. Não brigaria com ele, ficaria fora da carne. Então, o Michael aparecia e dizia alguma coisa irritante para mim e a briga começava. Em pouco tempo, ele ia embora de novo dizendo algo mais ou menos assim: você nunca vai mudar. Você sempre será a mesma. Você diz que Jesus fez uma diferença em sua vida. Bem, não consigo ver essa diferença. Imediatamente lamentava minhas palavras e ações e me arrependia de ter estado tanto na carne. Pedia a Deus para ajudar-me a ser melhor na próxima vez, se houvesse uma próxima vez. E depois gastava as próximas 2 horas chorando porque tinha certeza de que havia arruinado o processo de cura do meu casamento.
Um dia, durante uma repetição desta situação, o Senhor falou ao meu coração. Disse-me que a razão porque eu não podia tratar o Michael com amor incondicional era que eu o via como ele era e reagia ao que via. Disse que sua palavra ainda não tinha se tornado revelação para mim, e eu apenas estava citando-a sem objetivo algum. Leia Lucas 4, de 1 a 13. Quando o diabo tentou o Senhor, ele escolheu tentações que significariam algo para ele. Jesus estava com fome depois de um longo período de jejum, e dessa forma pão era uma tentação real. Jesus tinha vindo para tomar os reinos deste mundo de volta, de modo que aquela era realmente uma tentação válida. Jesus tinha deixado a glória que era sua no céu para tornar-se um escravo aqui na terra. Filipenses 2, de 6 a 8. A terceira tentação também era válida, já que desafiava Jesus a provar quem realmente ele era. Em resposta a cada uma dessas tentações, Jesus respondeu com uma passagem bíblica. Não concordou com Satanás ou discutiu com ele. Pelo contrário, usou a palavra como uma espada. Efésios 6, 17. E lutou contra Satanás na região espiritual. A razão por que Jesus podia fazer isso com sucesso era que ele sabia o que a palavra de Deus tinha a dizer com respeito a cada uma daquelas situações. A palavra era o seu prumo e ele a usou para medir tudo e todos. Você sabe como Deus vê o seu cônjuge? O dia em que o Senhor me disse que a sua palavra ainda não tinha se tornado revelação para mim, percebi que não via o Michael como Deus o via. Pedi-lhe para mostrar-me Michael pela sua palavra, para que eu pudesse concordar com ele. Ele me levou a 1 Timóteo 3, de 2 a 4. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Tenho de confessar que quando li pela primeira vez esta passagem não podia crer nela. Meu marido era um alcoólatra em adultério, desprezava as coisas de Deus e motejava de minhas crenças. Li a passagem e disse: Senhor, estamos falando do mesmo homem? O Senhor me disse algo que é muito importante e eu espero que você possa absorver na sua profundidade. Ele disse: é dessa forma que eu o vejo, Marilyn. Ele vai ser um pregador e um mestre da palavra. Outros vão ser trazidos a mim através dele. Você pode concordar com o diabo que o Michael é o que você vê com seus olhos naturais, ou você pode concordar com a minha palavra e vê-lo com olhos sobrenaturais. Fiquei atordoada. Até então tinha estado implorando a Deus para, de alguma maneira, arrastar o Michael para dentro do reino. Pensava que se ele apenas chegasse perto de uma igreja ou ouvisse alguma mensagem numa reunião dos homens de negócios do Evangelho Pleno, Adonep, num dos restaurantes que ele frequentava, ele poderia receber a Cristo. Em meu espírito, eu sempre via Michael entrando assim de raspão. De repente, percebi quão abaixo da visão eu estava. Arrependi-me imediatamente, escrevi aquela escritura com o nome de Michael inserido em todos os lugares onde aparecia a palavra presbítero ou bispo. Comecei a pedir a Deus outras escrituras para o Michael e escrevi nelas todas o nome do Michael. E aí Deus me ensinou algo mais. Levou-me a Gênesis, capítulo 1, e conduziu-me através da criação do mundo. Depois disse-me, se eu, sendo Deus, devo falar a fim de que as coisas venham a acontecer, o que lhe faz crer que você possa simplesmente pensar nelas e elas se realizarem? Lembrei-me de quando orei a palavra para o Michael, eu apenas sentei-me quietamente e o fiz em minha cabeça. Comecei a ver que aquelas palavras tinham de ser pronunciadas em voz alta, a fim de que a promessa surgisse. Comecei naquele dia a orar a palavra em voz alta, dizendo, Michael é. Orei a palavra muitas vezes, diariamente, e cada vez pensava o quanto Deus devia estar trabalhando em Michael, em algum lugar onde estivesse.
Quem diria? Ele iria ser um homem mudado na próxima vez que eu o visse. Então, a coisa mais engraçada aconteceu. Um dia, Michael entrou com a costumeira saudação irritante. Lembro-me que estava no corredor olhando para ele e ponderei comigo mesma. Por que será que ele disse aquilo? Não é a maneira dele. De repente, percebi que a palavra de Deus tinha se tornado revelação para mim. O Michael que eu conhecia do ponto de vista da palavra de Deus era mais real do que o homem que estava diante de mim temporariamente amarrado pelo inimigo. Todo o tempo, eu pensava que Deus estava mudando o Michael. Ele estava me mudando. Deus estava trabalhando no meu coração de modo que pudesse ver o Michael como ele o via. Daquele momento em diante, nada iria mudar o que eu sentia a respeito de meu marido. Podia amá-lo com um amor incondicional ágape, porque sabia quem ele era em Cristo. As palavras de sua boca e as suas ações eram facilmente identificáveis como obra do inimigo. Quando ele disse, odeio você e gostaria de nunca tê-la conhecido, eu sabia que era o que Satanás sentia a meu respeito. Certamente que não era o coração daquele homem sério com Deus que ia pregar e ensinar no nome do Senhor. Houve muitas outras épocas piores à nossa frente, mas o inimigo não podia me desestabilizar no conhecimento da promessa de Deus para o Michael. Não importa o que o diabo me lançava, eu podia citar, está escrito. A palavra de Deus era revelação para mim. Deixe que a palavra de Deus seja revelação para você também. Peça-lhe para mostrar-lhe como ele vê o seu cônjuge. Escreva num papel estas passagens. Declare-as em voz alta diariamente. Deixe que a fé venha pelo ouvir. Romanos 10, 17. Quanto mais você as declara e as ouve, mais você irá crer no que Deus diz. Você precisa ver a si mesmo como Deus o vê também. Seja o que for que tenha feito no passado de errado, foi perdoado no minuto em que se arrependeu. Não permita que o diabo o perturbe e lhe diga que você não é bom o suficiente para conseguir a cura do seu casamento. A cura do seu casamento está baseada na perfeição de Jesus, não na sua. A sua responsabilidade será obedecer e arrepender-se quando você falhar em obedecer. É isso que fará com que a vontade de Deus se realize em seu lar. Pergunte a Deus como Ele vê você também. Escreva estas passagens bíblicas com o seu nome nelas. Declare-as em voz alta. Deixe que os seus ouvidos ouçam como Deus vê seu precioso filho, você. Senhor, agradeço-te pela sua palavra. Agradeço-te, pois cumpres a tua palavra. Hoje concordo com o que o Senhor tem a dizer sobre o meu cônjuge e sobre mim. Concordo com a tua palavra pelo nosso casamento e nossa família. Não darei mais ouvidos à voz do inimigo. Concordo somente com o Senhor. Deixa que o teu amor incondicional ágape flua de mim para o meu cônjuge. Permita-me que o nome do seu cônjuge veja o Senhor através da gentileza que eu demonstre em teu nome. Amém. Capítulo 6. Terapia física. A cura vai levar um tempo. Você necessita dar a Deus todo o tempo que Ele precisa. Primeiramente, dê-lhe o tempo que precisa para o curar. Não fique impaciente consigo mesmo. Apenas siga suas direções e deixe-o curar você, de dentro para fora. Dê-lhe todo o tempo que precisa para trabalhar no seu cônjuge. Não fique ansioso e tente apressar as coisas um pouquinho. Marcos 4, de 26 a 29, fala acerca do crescimento de uma semente. Leia-o agora. Perceba que você está plantando sementes de cura do casamento. Você está semeando boa semente para ceifar uma boa colheita. Gálatas 6, de 7 a 9 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus tem um tempo certo para a semente que você plantou. O tempo da colheita chegará quando estiver madura. Cada colheita tem o seu tempo determinado. Cada casamento tem o seu próprio tempo. Não compare o seu casamento com o de outro. Não tente ceifar a sua colheita antes que ela esteja pronta. Não demande que as coisas aconteçam antes do tempo.
Deus sabe quanto tempo será necessário para curar o seu casamento. Deixe-o nas suas mãos. Você terá amigos e conselheiros muito bem intencionados que sentirão que você já esperou o tempo suficiente. Eles lhe dirão que se Deus fosse fazer alguma coisa, ele já teria feito. Fique firme naquilo que Deus lhe falou. Deus dá graça àquele que vai passar por algo e não àqueles que só estão observando. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não somente lhe dará graça para enfrentar o que você precisa, mas Ele também aperfeiçoará o seu poder em sua fraqueza. Pense neste período de cura como um curso de terapia física. Quando um corpo humano é ferido, ele tem a tendência de se tornar rígido à medida que se cura. O trabalho do terapeuta é forçar o corpo a se mover, até mesmo quando não sente vontade de fazê-lo. E penoso, às vezes, e geralmente não é o que a pessoa faria por si própria, se não fosse forçado a fazê-lo. Você foi ferido. O seu casamento foi ferido. Algumas vezes parece mais fácil apenas ficar onde você está, na sua dor, e esperar que ela desapareça. No entanto, Deus tem um plano para a cura, e este plano vai forçar você, além daquilo que você esteja disposto a fazer por si próprio. Através deste tempo, Ele não somente está curando o seu casamento, Ele está também promovendo crescimento dentro de você numa proporção que você provavelmente não atingiria sem a dor. Haverá dias quando você apenas gostaria que Deus o deixasse sozinho e o deixasse apenas sentar-se em sua miséria, exatamente como o habilidoso terapeuta físico. Todavia, Deus vai ajudar você a ir além de seus próprios limites. Seu plano é trazer uma vibrante integridade e saúde para o seu casamento que refletirá a sua glória. Ele não está apenas fazendo isso por você. Ele tem um plano para as vidas de vocês juntos, neste casamento, e Ele planeja tocar muitos outros através de vocês dois. Se você está tomando uma posição pela cura de seu casamento, apenas pensando em você, haverá ocasiões em que achará mais cômodo esquecer o assunto. Se, entretanto, você percebe que há um propósito maior de Deus em tudo isso, você terá a energia e coragem para permitir que Deus faça o que Ele necessita fazer, mesmo que isso o machuque. O tempo que foi necessário permanecer firme pela cura de nosso casamento parece pequeno agora, em comparação com a alegria que Deus estabeleceu em nossas vidas. Parece que Ele realmente remiu o tempo e realizou mais em nós e através de nós, desde a nossa reconciliação, do que poderia ter sido realizado se não tivéssemos dado a Ele aqueles anos para nos curar. Os frutos dos anos de luta a favor do casamento são muito maiores do que o tempo que se gastou. Hoje, Michael é verdadeiramente o homem de Deus que o Senhor havia falado anos atrás. Ele nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo e de fogo por Deus. Ele é um pregador e um mestre da palavra e tem levado muitos ao Senhor, exatamente como Deus havia dito que faria. O Senhor nos estabeleceu como um casal em um ministério para casais e temos observado o Senhor tocar milhares de vidas através de nós. Deus começou a expandir o ministério mundialmente de modo que mais casais possam conhecer o seu amor por eles. Que desperdício seria se tivéssemos deixado Satanás tomar o nosso casamento. Deus tem um plano para vocês dois também. Vocês receberam uma tarefa, que é de vocês dois somente. A Vitória ganha em seus lares vai ministrar a mais pessoas do que vocês podem imaginar. Senhor Jesus, dou-lhe permissão para fazer o que o Senhor tem de fazer dentro de mim e de minha vida. Sei que às vezes será doloroso, mas estou disposto a deixar o Senhor levar-me além da minha área de conforto. Molda-me, Senhor, em Tua imagem. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, quando nosso casamento estiver reconciliado e curado, usa-nos como uma poderosa equipe de uma só carne, para levar o Teu amor e Tua cura a outros. Dê-me visão agora para este plano futuro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta foi a leitura do livro Primeiros Socorros para um Casamento Ferido, de Marilyn Phillips. Obrigada pela atenção.